Vamos para a correção do nosso caso clínico inicial. Então, vamos dar uma lida nesse caso, destacando algumas coisas importantes. Aqui é um paciente do sexo masculino, 20 meses de idade, então no início da vida aí, trazido pela mãe ao ambulatório de pediatria. Ele foi questionado, né, sobre qual seria a queixa principal, lá, a queixa principal aparecendo aqui, qual que é o relato, né, e a mãe falou que a criança tem febre alta e os olhinhos vermelhos. Então aqui, olhinhos vermelhos, a gente pode pensar que isso aqui é um sinal. Você vê os olhinhos vermelhos, assim como a febre alta também foi aferida, é outro sinal, né? A mãe relata que o filho tem apresentado febre, né, já há 5 dias, não sabe dizer ao certo as medicações diárias, o que está tomando, mas informa que a febre é persistente. Então, provavelmente está tomando medicação, né, um antipirético, né, ou o antitérmico chamado pirus, quente, né, fogo, antipirético ou antitérmico, mas ela não sabe referir qual. Tem se mostrado irritado e prostrado, então ele está meio indisposto, né, sem vontade de nada, né, durante esse período. Também afirma que após 2 dias do início da febre, os olhos da criança apresentou vermelhidão, então foi o inicial. Então começou com febre, depois veio o vermelhidão no olho. Mas não tem pulso, não tem aquela lacrimejação purulenta ou hipersecretiva. O latente foi medicado com antitérmico lá para melhor da febre e a mãe nega doenças prévias, então não tem alergia ou outras internações. Então esse é o histórico, né? Até colheu aqui uma anamnese. A criança não apresenta déficit no desenvolvimento e crescimento, então ela está desenvolvendo e crescendo normal, e não faz uso de medicação constante. O exame físico, ele se encontra irritado, prostrado, né? Não tem amarelamento, está anictérico, então já podemos descartar o fígado nesse primeiro momento. Acianótico, então ele não tem as extremidades azuladas, né? Cianose, extremidades azuladas, ele é acianótico. Quer dizer que o sistema respiratório dele está bom, está bem hidratado, temperatura corpórea um pouquinho elevada, já que ele está febril, né? Nesse momento do exame físico, né? Estava 39, mas agora, no momento do exame, um pouquinho menos. Na inspeção é observado conjuntivas com hiperemia é o vermelhidão, não tem secreção, lábios vermelhos e rachados, língua vermelha com aspecto de morango. Além disso, é verificada a presença de pigmentação vermelho-púrpura e descamação nas plantas dos pés e nas palmas da mão. No caso, na palma da mão direita. Na palpação, constata-se linfadenopatia cervical. Então, os linfonodos aí na região cervical dos dois lados. Ambos com cerca de 2 centímetros de diâmetro. Então, são bem palpáveis, ficaram grandes. Os linfonodos são estruturas bem pequenininhas, né? E após o exame físico, considerou a febre escarlatina e a doença de Kawasaki como o diagnóstico. Tá? Então, o que foi perguntado, né? Com base no caso, quais são os sinais e sintomas apresentados pelo paciente? Então, ele apresentou febre e hiperemia ocular, né, nos olhos. Mas também foi possível verificar, né, a gente não pode esquecer que no exame físico também foi verificado aqui, ó, vermelhidão púrpura e descamação na planta dos pés e na palma da mão. Então, foi verificado, né, mais o vermelhidão e descamação na planta dos pés e palma da mão direita, mais linfadenopatia bilateral cervical. A doença de Kawasaki é uma doença inflamatória, uma doença que afeta crianças, né? É uma doença rara até, né? No quesito
de prevalência, não é uma doença comum. Para a gente ter uma ideia, ela não tem uma causa extremamente conhecida, então a causa dela é uma causa idiopática, contudo ela está associada a mecanismos genéticos. Então, a criança nasce com isso, e a proporção aí para se ter a doença de Kawasaki é maior nos meninos do que nas meninas, né? Então é uma doença de processo inflamatório acentuado, né? Onde a gente vê o processo inflamatório na criança, nessa hiperemia, na febre, no vermelhidão, né? Espalhados pelo corpo. É uma doença que o diagnóstico é de critério clínico, né? É feito algumas observações no ECG, porque a gente pode ter como é uma doença inflamatória, ela pode afetar coronária, né? Então pode fazer o ECG e exames laboratoriais também são realizados para o diagnóstico, né? Como o hemograma completo, fator reumatoide, hemocultura, são exames muito realizados. É uma doença que vai tratar os sintomas, não ela em si, ela não vai ter muito o que fazer. A mortalidade é 1%, né, em crianças de até 6 semanas. Né? E se tiver tratado de forma adequada os sintomas, né, que vai tratar os sintomas. Então, uma coisa é fazer o tratamento dos sintomas, que você vai controlar. Outra coisa é tratar a causa. A causa não dá para tratar, né? Uma causa genética ainda é desconhecida, mas tratando os sintomas, a mortalidade fica menor do que 2%. É uma mortalidade bem baixa que tem se tiver um bom tratamento. Né? E a nossa última pergunta, o que é a linfadenopatia? Linfadenopatia é uma condição onde ocorre obstrução do fluxo linfático por um processo imunológico acontecendo. No caso dessa doença, ela é uma doença inflamatória, né? Uma doença inflamatória. Então gera uma resposta imunológica e essa obstrução do fluxo linfático, né, provoca um aumento, né, do sistema linfático, um linfedema, né, um acúmulo lá no trânsito da linfa, e os linfonodos, né, que são órgãos do sistema linfático, eles começam a entumecer, eles começam a aumentar de tamanho, e geralmente eles não são palpáveis, e quando eles aumentam de tamanho, eles se tornam palpáveis, e no caso do paciente foram palpados os linfonodos na região cervical dos dois lados, então ele tem um processo inflamatório ocorrendo nesse local, promovendo a obstrução do fluxo linfático. Isso causa um pouco de desconforto, edema, né, que o paciente pode referir.